Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você se interessou pelo título é porque talvez a gente tenha algo para conversar aqui, que eu possa contribuir, e essa é a minha maior vontade mesmo. Nós vamos falar hoje sobre alfabetização. Como você pode alfabetizar o seu filho, a sua criança em casa e ajudar até nos primeiros anos escolares. Nós estamos falando aqui de uma atividade que começa desde a primeira infância, mais ou menos por volta dos 4 anos, você já pode começar a introduzir a alfabetização. E o que é a alfabetização? É a apresentação do alfabeto. Então, nós vamos sair de uma linguagem oral. Se você perceber bem, a gente fala, né? No começo a gente aprende a falar, logo que a gente nasce. Mas depois a gente passa dessa linguagem oral para a linguagem escrita, o que tem muita diferença, porque na mente da criança, no cérebro, vai estar ocorrendo uma das maiores transformações que existe, que é essa decodificação da linguagem falada para a linguagem dos sinais. Então, a alfabetização, ensinar o alfabeto, nada mais é do que ensinar sinais, que nós vamos transformar os fonemas, ou seja, os sons das palavras que nós falamos em palavras escritas, em grafemas. Vamos grafar, vamos escrever, tá? Então é um processo que ele deve ocorrer e é simples para nós que vamos ensinar porque nós já aprendemos, mas a gente esquece da dificuldade que isso é para alguém que está aprendendo. Então, como a gente começa a fazer isso? Você vai começar apresentando os sons nessa ordem, tá bom? Eu acho que isso é muito importante para que a criança aprenda. Esses métodos que eu vou falar aqui, que eu vou trazer, eles servem tanto para criança, como para adulto, como para adolescente. Se você vê que o seu filho não está bom em leitura, em escrita, eles servem para tudo. Então, para a criança, né? Como que você vai fazer? Aquelas musiquinhas onde tocam e você escuta as letras do alfabeto, isso é muito importante. O nosso alfabeto, então, você vai falar A, B, C, D, trazer esses sons um por um, bastante repetido, através de música, através de vídeo, e até a criança ir se acostumando com o que ela vê e o que ela escuta e o que ela repete. O mais importante, né, na aprendizagem não é só a parte que a gente vê e escuta, mas sim a parte que a gente explica o que a gente entendeu. Quando a gente explica o que a gente entendeu, daí sim ocorreu a real aprendizagem. Isso também, gente, serve para qualquer conteúdo. Não adianta você ir lá tomar o conteúdo da prova que o seu filho vai ter em ciências, por exemplo, e só fazer as perguntas para que ele dê as respostas. Ele não aprendeu nada, ele decorou, né? Se é essa geração hoje em dia, né? Até em um outro vídeo eu vou falar sobre as gerações, eles não decoram muito nada, não. Então o que eles têm que fazer é explicar o que eles entenderam sobre o que foi ensinado. E assim você vai fazendo a alfabetização com as crianças. Esse tipo de coisa, se você faz em casa, quando a criança chega na escola, lá no Fundamental 1, né, no primeiro ano, para aprender mesmo a alfabetização, ela já vai estar muito na frente, o processo já vai estar muito desenvolvido. E quem sabe, né, tem crianças que têm tanta facilidade com o processo, que aprendem assim em poucos meses, você não consegue alfabetizar antes mesmo dela chegar no Fundamental 1, na pré-escola. Vou falar um pouquinho sobre os métodos que existem para alfabetizar alguém, tá? São vários, só que aqui no Brasil nós utilizamos um método de 1950 a 1990, 95 por aí, que foi o método sintético, que é aquele método, vocês não precisam decorar palavras, tá? Isso não interessa. É aquele método que todas as pessoas da nossa geração, assim, que já estão mais ou menos depois dos 35 até os 55, mais ou menos, nós aprendemos nesse método sintético, que é aquele método que você começa da parte para o todo. Então, você vai começar das letras, depois você vai fazer as sílabas,
depois as palavras, depois as frases e depois os textos. Em 1996, mais ou menos, com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, houve uma mudança nesse método. Apesar de muitas pessoas terem sido alfabetizadas assim, como nós fomos, aprendendo primeiro as letras, depois fazendo a silabação, depois a palavração e depois o contexto de frases e textos, eles concluíram que o que seria melhor era começar dos textos, ou seja, o método analítico, dos textos para até chegar nas partes, então do todo para as partes. Então apresentava um texto, depois ia para as frases, depois para as palavras, depois das sílabas e depois das letras. Então eles inverteram isso. O que acontece é que a maioria dos professores, grande parte dos professores de magistério, foram ensinados no outro método, no método sintético, e a gente só ensina aquilo que a gente aprendeu. Vou falar de novo, a gente só ensina aquilo que a gente aprendeu, não conseguimos ensinar algo que não aprendemos, é impossível. E a maioria dos professores, da nossa época tal, que eu também já tô aí com uma idade avançada, a gente aprendeu com o método de começar da parte para o todo, e daí de repente inverteram, não, agora professores, vocês vão ensinar do todo para as partes. Isso aconteceu em 1996. Então vocês podem notar que a partir dos anos 2000 até agora, mais ou menos, que são 20 anos, que é o que surte os efeitos na alfabetização, nós temos um grande número de pessoas que são chamados de analfabetos funcionais. O que seriam os analfabetos funcionais? São pessoas que sabem formar palavras, mas elas não entendem o contexto das coisas, elas não conseguem ler muito, elas leem frases, mas não conseguem saber o que significa. Então tem muita gente assim hoje, além de 11.700.000 analfabetos no país. Esses dados são os dados que estão cadastrados, só que eu acredito que seja mais do que isso, mais do que 11 milhões de analfabetos no país, quase 10% aí da nossa população, um pouquinho menos, o que é uma situação bastante grave, que daí isso acarreta na não aprendizagem de todos os outros conteúdos escolares. Então, se você quer contribuir com isso, aquele método que eu já falei de começar a ler livrinhos logo cedo, livrinhos infantis para os seus filhos, livrinhos físicos, já falei em outro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, depois dá uma olhadinha, é muito importante. E depois, na hora de entrar com a alfabetização, o que você vai fazer? Começar a ensinar as letras, os sons das letras, depois as sílabas, depois as palavras, depois as frases e depois o texto. É mais fácil pra gente que aprendeu assim, ensinar assim. E daí vão me chamar de antiquada, isso não é mais assim. Tá, mas aqui eu não tô pra discutir isso. O que eu tô pra discutir é o que funciona e o que não funciona. Os resultados estão aí hoje. Infelizmente, eu tenho que ser sincera. Os resultados estão aí nos testes, os resultados estão aí numa sociedade, de adolescentes e de jovens que não gostam de leitura. Isso vai impactar em todo o futuro deles e é com eles só que eu estou preocupada. A hora que for, realmente comprovado que o outro método, ele funciona muito bem, vai ser muito legal. E esse outro método funciona muito bem, sim, principalmente para pessoas que têm dificuldade de memorização, se você não trabalhou bem a sua criança nas memórias, de fazer joguinho de memória, tal, todo aquele, de repente brincar com ela em casa, de esconder coisas, você pega uns brinquedinhos e vai lá, esconde o brinquedinho atrás do armário, com ela olhando, vamos esconder eles, depois, onde está o fulano, brinquedinho, o nome, que ela chama, pega bonequinho, pega carrinho, e deve ter nome, esses brinquedinhos, e daí você esconde junto com ela e depois vocês vão procurar para ver se ela lembra onde estava. Isso aí, isso faz parte, enfim, esse canal aqui, ele dá um pouquinho de trabalho para os pais, porque exige uma certa atenção e acompanhamento da gente em relação à educação dos filhos. Então, o que eu indico para se alfabetizar, o início pelo menos da alfabetização em casa, seria esse livrinho aqui, que foi o que funcionou
com a nossa sociedade brasileira de 1950 até 1990, ela é uma cartilha, caminho suave. Lógico que hoje tem muitos outros, olha, é uma alfabetização pela imagem, tá? Muitos de vocês devem lembrar porque a gente aprendeu com isso aqui. Se você for seguindo esse livro, você vai conseguindo montar os conteúdos. O ideal é assim? Não, hoje o ideal é que se combinem os dois métodos. O ideal é que se combine tanto um ensino tradicional quanto um ensino construtivista, onde você vá construindo a aprendizagem com a criança, você vai mostrando para ela. Mas no caso da alfabetização, é necessário que a gente se empenhe um pouco. E às vezes tem criança que vai aprender em uma semana, tem criança que vai aprender em 2 anos. Então isso não é muito particular, é muito individual, e é isso que a educação de hoje traz: a individualidade, o tempo de cada um, a forma de aprender de cada um. Só que esse daqui funcionou para mais de 40 milhões de brasileiros. Ele tem um preço ainda um pouquinho acima do esperado, mas ele ainda é vendido, ainda é comercializado pela editora que detém, e por outros sites você encontra em qualquer site. Daí tem o do 1º ano, do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, e esse aqui que é o inicial, que eu te mostrei, esse é o inicial. Então ele é uma sugestão, uma forma de fazer a alfabetização em casa. Para quem não tem nada, já é muita coisa. Eu acho que quando você não sabe nem por onde começar, já é um bom começo, porque não vai atrapalhar em nada. O que eu posso dizer é que não vai atrapalhar em nada. Isso é antiquado, isso já era. Eu aprendi assim, muita gente que eu conheço aprendeu assim, e lê bem hoje. Enquanto que outras pessoas que eu fui estudar aprenderam com um outro método e não sabem ler. Então eu acredito no que funcionou para mim, eu acredito no que aconteceu comigo, é por isso que eu estou passando esse conhecimento, porque eu não quero voltar com o passado, mas eu quero uma aprendizagem consistente na alfabetização, e é por isso que eu estou indicando isso aqui hoje, tá bom? Então fiquem bem, espero que dê certo aí, e é só ir seguindo que não tem erro. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Até mais, tchau!